Então, assim, o Bitcoin tem uma tendência de crescimento. Tá? E o que eu gosto de falar, que eu falo sempre para as pessoas, não é quantos por cento você tem que ter, mas um Bitcoin você tem que ter. Aí veio nanotecnologia, energias renováveis, IA, cara, veio exatamente algumas coisas ali que eu falei, cara, falou assim, ó, quer gastar dinheiro, quer investir teus próximos 50 anos, investe aqui. Você tem um livro lá, se eu não me engano, é do Malcolm Gladwell, né? Que ele diz que, cara, onde você nasce, onde você trabalha, determina o teu sucesso. Tá? Então ele falou que o Bill Gates nunca seria o Bill Gates no Brasil. O cara que é muito curioso, ele acaba sendo multidisciplinar. Iniciei no mundo de internet muito cedo, né? E internet é isso, tecnologia de um lado, e você precisa de um negócio do outro. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje eu estou com um convidado fantástico aqui. Além de um amigo, o cara é a máquina não só de blockchain, de Bitcoin, IPO humano. Aprendi muita coisa com esse cara. Estou aqui nada mais, nada menos do que Guga Stocco. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Dema, um prazer inenarrável estar aqui com você e poder falar com o seu público, né, sobre nossos assuntos de expansão, inovação e negócios. Muito bom. Você sabe que eu conheci ele numa palestra. A gente tem amigos em comum e aí teve lá uma mentoria no Hotel Tangará, aqui perto. E aí eu comecei a ver a palestra dele e falei assim, caraca, que palestra legal, adorei a palestra. Aí eu anotei, não te falei, mas de todos ali, a palestra mais legal foi a sua. Olha aí, aí eu legal. anotei e falei assim, cara, muita sacada, muita coisa legal. E o máximo que eu tinha de contato com blockchain e tudo mais, ou qualquer coisa relacionada a cripto, era simplesmente NFT e tudo mais, era saber que o Neymar tinha comprado um NFT caríssimo. Do Bored Ape e virou pó. E virou pó. e tinha... Eu morria de medo de esquecer as senhas do Bitcoin, da wallet. Aí comprei um dispositivo. Era meu jeito como usuário. Né? Não, mas já está avançado. Você já tinha um Ledger, um wallet próprio, que é um cold wallet, né? Já está num nível bom. É mesmo? Lógico, cara, porque está protegendo, porque a maioria das pessoas deixam os bitcoins nas exchanges, né? Então, o que aconteceu recentemente, FTX, por exemplo, se tivesse o seu bitcoin lá dentro, ele ia embora. É verdade. Então, você saber colocar ele dentro do Ledger e tal, pô, isso é interessante. Muito legal. E você sabe que, na realidade, vou contar uma história para você, Guga, e aí já vou perguntar várias coisas. Na época que eu era diretor da Samsung, eu sempre fui muito aberto para receber pessoas de fora. Porque como que os caras abordam um diretor de uma multinacional? Ainda mais um diretor com exposição global. Em alguns projetos, ele manda LinkedIn. Manda lá um e-mail, fala assim... Pô, Dema, eu sou fulano de tal, podemos falar? Um dia eu recebi um LinkedIn, uma mensagem LinkedIn, de um cara, e ele falando assim, eu sou sócio do dono da Uber. Eu falei, mentiroso, cara, sócio do dono da Uber, brasileiro, mentiroso. E o cara foi tão persuasivo que eu falei assim, então tá bom, vem me visitar, te dou 15 minutos. Ele falou, tá bom, pego o avião, vou. Cara, o cara apareceu lá no meu escritório, camiseta preta, calça jeans estilo Steve Jobs, uma mochilinha. Eu falei, você está hospedado aonde? Ele falou, no Ibis. Eu falei, cara, como que o sócio do cara do Uber tá hospedado no Ibis? Ele falou assim, cara, obrigado por ter me recebido. Eu sou de Curitiba. Em um determinado momento, eu investi em Bitcoin muito cedo. Fui morar na Califórnia e lá abri uma agência de marketing na Califórnia e fiquei no hub onde o dono do Uber, o fundador do Uber, ele andava para cima e para baixo ali, fiz amizade, trouxe um projeto e ele foi investidor do meu projeto e abriu uma startup. Eu falei, que legal, o que faz essa startup? Até então estava desconfiando, né? Ele falou assim, não, a gente fez parceria com a Best Buy, faz tempo isso, hein? E a Best Buy, ao invés dela vender o iWatch, ela criava um try and buy. Então eu fazia try and buy unboxing.
Ou seja, o cara ia lá e falava, tô na dúvida. Não. Me dá teu endereço que eu vou mandar alguém lá abrir para você. Aí vinha lá um cara, abria, colocava no pulso da pessoa e falava assim... Ensinava como funcionava. Fica tudo. 2 dias aí, depois você me liga. E aí as vendas aumentavam absurdo, porque o cara usava... Não falou, Gostava. Daqui 2 dias chega um link para você pagar ou para você devolver. É isso aí. E aí, se a pessoa tivesse que devolver, ela pagava a diária, que era tipo $5. Puta, fantástico. Gênio. E aí ele conseguiu receber o investimento e falou assim, eu tive sucesso nos Estados Unidos, não consegui chegar no Brasil, não consegui chegar na Apple nem na Samsung, e ninguém me recebeu, só você. Aí falei, cara, o cara tá falando a verdade. Aí ele entrou no detalhe, eu vi os números lá, as cifras, para mim não era nada normal. Ele falava, cara, eu não vivo disso, eu vivo de Bitcoin. Porque enquanto as pessoas ainda achavam que aquilo era um bicho de 7 cabeças, eu fui um dos primeiros a investir no Brasil, então tô com a vida feita. E eu invisto isso como um projeto. E aí eu falei assim, cara, me fala uma coisa. Você está hospedado no Ibis, né? Ele falou, tô. Você não quer jantar em casa? Não quer dormir em casa? Eu falei. Aí liguei para minha esposa e falei assim, amor, vou levar um amigo para dormir em casa aí. Ela falou, você conhece esse amigo há quanto tempo? Cara, longas datas. Longo. Não conhecia nada. 2 horas. 2 horas. Aí, cara, eu fiquei a noite inteira acordado e ouvindo ele falar o que era Bitcoin, como investir em Bitcoin, por que era seguro, por que esse negócio é algo disruptivo, o que era startup, faz anos isso já. Porque Best Buy, inclusive, era grande. Uhum. Hoje a Best Buy ela mudou completamente. Sim. Né? E aí eu, cara, virei amigo dele e falei, vamos abrir uma empresa junto. Eu virei sócio dele. E aí a gente abriu uma agência de marketing aqui em São Paulo e depois a gente vendeu para a V4, agência de marketing. Legal. Mas foi uma experiência única e desde aquele momento eu acabei investindo em Bitcoin, comecei a brincar, entender blockchain, estudar tudo, começar a entrar nos eventos, chegar na Samsung e falar assim... Quando começou a NFT, a Samsung começou projetos de ter NFT nos televisores, mas acabou não indo para frente. Porque daí você compra o NFT e você pode ver ele, né? Não só no computador, você pode expor ele na tua casa. E aí, cara, foi muito legal, mas abriu minha mente de uma certa forma que eu falava assim... O brasileiro tem pouquíssimo conhecimento desse negócio. Sim. Né? E até hoje tem pouco. Se eu andar aqui no corredor, você tem um monte de multinacional. No meu andar aqui deve ter umas 5, 6 multinacionais. Cara, mesmo assim, ainda eu acho pequeno. Por mais que tenha mais investidores em criptomoeda do que na bolsa. Do que a bolsa, eu ainda acho pequeno, cara. É um negócio que a gente se protege de muita coisa. Para as pessoas que estão assistindo, Guga, o podcast em 2023 foi um dos mais ouvidos por um segmento específico, que são pessoas acima de 35 anos. Legal. Tá? E, por incrível que pareça, usuários de iPhone. Então, a gente ficou em número 1 nesse segmento, num determinado tipo de player ali. Então, muita gente que está assistindo aqui ou trabalha em empresa, ou é C-level, ou é empreendedor. Perfeito. Eu sei que muitos aqui gostariam de aprender um pouco mais sobre isso. Eu queria voltar a pergunta lá para o passado, cara. Você hoje é palestrante, você hoje é investidor, hoje você tem várias empresas, você é um cara com muito conhecimento, né? Mas, cara, como você começou? Da mesma forma que eu comecei com um cara que falou, deixa eu te mostrar um negócio novo, como que o Guga começou? Da onde que veio essa criatividade? Da onde veio essa mente? Cara, essa é a pergunta longa, né? Tem uma resposta longa para isso. Mas, basicamente, assim, eu parei para pensar uma vez, porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? Primeira coisa, de onde veio essa criatividade? Né? Um dia eu parei para pensar mesmo, falei, deixa eu pensar, é verdade, né? Que eu estou sempre criando coisa nova, fazendo, etc. Da onde que vem? Aí, quando eu vou lembrar, quando eu era molequinho, eu sempre fui muito curioso, mas muito curioso. Eu lembro que eu chegava da escola, eu ia correndo para abrir uma enciclopédia, eu ficava lá... Eu ia no lugar dos dinossauros. Pô, dinossauro, cara. O que é um dinossauro? Meteoro. E pai, ficava viajando naquele negócio todo, né? Então, eu era muito curioso. Né? E o que acontece? O cara que é muito curioso, ele acaba sendo multidisciplinar. Você não é filho único? Não. Acaba sendo multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque você gosta do negócio, que você está curioso aqui. Depois o cara falou outra coisa, você fica curioso ali, você vai estudar aquele outro negócio. Depois vai estudar aquele outro, você vai estudar aquele outro.
E num determinado momento da vida, eu conhecia muitas coisas e segmentos diferentes, por causa da curiosidade. E aí, quando você começa a conectar tudo isso, aí você tem os breakthroughs, né? Aí você tem umas coisas e fala, caramba, como que você conectou isso? Eu conectei isso porque eu vi esse negócio aqui, eu juntei os dois. Tá? Então, quando você pegar a maioria dos negócios que eu fiz, né, é porque você conhece outras coisas. Então, obviamente, eu iniciei no mundo de internet muito cedo, né? E internet é isso, tecnologia de um lado, e você precisa de um negócio do outro. Vai ser marketing, vai ser vendas, né? O marketplace, vai ser o que for. Então, eu começava a juntar essas coisas e aí você começava a criar uma série de negócios. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de criar o primeiro banco digital do mundo. Né? Quando se fala primeiro banco digital do mundo, foi o primeiro banco aprovado por um banco central, que foi o Banco Original. Cara, foi isso. Eu não conhecia nada de mercado financeiro. Mas onde você morava? Aqui. É, foi no Brasileiro. Foi o Banco Original. Né? A gente lançou nas Olimpíadas com o Usain Bolt. Né? E foi o primeiro. Né? E aí, cara... Que era o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, exatamente. E a gente comprou o PicPay depois, adicionou tudo lá dentro. Então, quer dizer, aquilo foi... Que era do Bradesco. Não. O PicPay a gente comprou... Né? Era uma startup lá em Vitória. Ah, tá. Né? Então, o Diogo, conheci ele e tal. Gostamos dos meninos lá. Falei, cara, traz para dentro. Tem um motivo. Né? Porque, na verdade, quando a gente montou o banco digital, cara, era o primeiro banco digital do mundo, do Brasil, sem dúvida nenhuma. E aí tinha algumas leis, né, que circundavam os bancos, que, por exemplo, você era obrigado, se você é um banco de varejo, que você tem que permitir saque. Você tem que dar 3 saques de graça na época. Tá, mas se eu sou banco digital, como é que eu vou dar saque? Se vira, você não tem agência, vai lá no 24 horas, TecBan. Aí eu lembro na época a TecBan cobrava R$10 por saque. Falava, você é pequeno, então eu vou te cobrar R$10 por saque. Então, se eu tiver que dar 3 saques para cada cliente, eu tiver 1 milhão de clientes, todo mundo sacar, quebra a empresa no primeiro mês. Né? Daí a gente falou, cara, eu precisava de um wallet. Por isso que a gente foi atrás do PicPay. Então, era uma startup e falei, cara, eu preciso ter um wallet peer-to-peer e começar a mitigar esse risco. Né? E a gente tem as wallets funcionando. Você vê, hoje é só wallet, hoje você nem usa mais dinheiro. E que ano foi isso? Cara, a gente lançou o banco nas Olimpíadas aqui no Brasil, foi 3 anos antes. Foi com o Usain Bolt, TV, tudo, fizemos um barulhão. Então, 2013, eu acho, começou. Legal. Eu estava nas Olimpíadas. Assisti o Usain Bolt. Então, que é o Banco Original, a gente ia fazer campanha até começar a Olimpíada e depois que acabava a Olimpíada. Você não podia fazer durante, né? O contrato tinha com ele. Mas, cara, foi muito legal. Mas qual que é o segredo aqui? Eu nunca tinha trabalhado em banco. Só que quando você fala de inovação, cara, não importa. Cara, a inovação, ela serve no mundo de saúde, ela serve no mundo de tecnologia, ela serve no mundo de materiais. Inovação é resolver um problema? Inovação é resolver um problema, né? De uma forma diferente. Ou você encontrar uma solução. Né? Tem que resolver problemas, mas pode encontrar uma solução que não existia antes. Qual foi o segundo banco digital? Saiu o Original, aí todo mundo tentou abrir sua conta digital, os grandes bancos tentaram abrir, aí logo na sequência eu me lembro dessas iniciativas. Você entrava e falava, nova conta do Bradesco. Veio o Nubank, nasceu logo depois, né? Se a gente pegar Você participou Neon, alguma coisa do Nubank? Não, Nubank não. Aí veio o Neon eu participei no começo, antes de entrar no Original eu tinha investido neles, né? Eu anotei um negócio aqui. Sabia que a gente ia entrar nesse assunto. E ontem eu estava com um cara, talvez você conhece. Ele, segundo ele foi o cara que ajudou o Brasil a inventar o Pix, a fazer o Pix. O Carlos? Carlos. Sim, foi mesmo. É mesmo? Da Matera. Ele, assim... Eu adorei ele. O Pix foi feito lá no Banco Central, uma iniciativa do Banco Central fantástica. Mas antes de ter o Pix, ele já tinha o Pix, o equivalente ao Pix. Né? Então, toda a infraestrutura de Pix hoje, né, é do Banco Central, etc. E tal, mas as integrações, a Matera, que é a empresa dele, faz para todo mundo. Inclusive, ele está fazendo nos Estados Unidos. O Pix, nos Estados Unidos, né, a Matera foi contratada lá pelo Federal Bureau, sei lá quem que é que contrata, para fazer o Pix lá nos Estados Unidos. Aí, depois da tua passagem pelo Banco Original... o que aconteceu?
Então, eu pulei bastante coisa, né, para chegar até o original, né? Então, muita coisa aconteceu antes, né? Mas depois do banco original foi onde eu deixei de ser executivo, né? Porque eu sempre fui Nesse momento você foi empreendedor. super... Aí o mercado te conheceu. Porque, na verdade, imagina, eu dei palestra no mundo inteiro. Primeiro banco digital, né? Banco mundial. Eu tenho palestra, pegar lá no YouTube, IFC, lá do Google, vai aparecer eu falando como que é ser o mundo e tem um cara no final da palestra levantando a mão, pô, o que vai acontecer com os bancos, se for do jeito que você falou? Tava pegando um voo esses dias ali, peguei, baixei lá, quase não assisto o vídeo e aí eu vejo lá o negócio da Gol, você lá, Google Stock. Falei, caraca, o cara tá aqui. Tá aqui. E aquilo é antigo. E se você ouviu o que eu estava falando, você fala, caramba, é hoje. Até o podcast que eu fiz, né, antes da pandemia, que era o 2025 Mundo Novo, cara, até hoje bomba. Porque o que eu falei, as coisas, foi justamente derivando o que ia acontecer e os negócios principais que você precisava para tocar nesse mundo, que hoje, cara, assim, é a agenda de todo mundo. Então, assim, e aí, obviamente, que depois de tudo isso... Você viajou o mundo inteiro pelo banco original. Foi com o banco e depois do banco. Porque, na verdade, eu saí do banco, né, e comecei fui tocando fundo de investimento, investindo nas empresas. Aí depois comecei minha carreira de board member, né, de conselheiro. Então, daí eu voltei para o banco como conselheiro. Fui do board member do original, conselheiro do banco, do conselho de administração. E aí já não era mais o Henrique Meirelles? Não era. O Henrique Meirelles saiu já no meio do banco, né? Quando ele saiu para ser ministro. Então eu trabalhei no banco, depois eu saí do banco, aí eles me chamaram para voltar, só que no conselho de administração. Né? Então eu fui por um bom tempo do conselho de administração do banco. Hoje como está o banco? Cara, hoje o B2C do banco virou PicPay, né? Tem 45 milhões de clientes, e o B2B trabalha principalmente com agro. Entendi, legal. Né? Então está bem posicionado. E aí tem um Mas lado... até então você já tinha mergulhado no mundo de blockchain, Bitcoin, criptomoeda? Aí já veio, cara, o original já estava mais pro fim aqui, né? Imagina, em 2003 eu vendi minha empresa pro Yahoo. De internet. Entendeu? A gente fazia link patrocinado antes do Google. A gente entendeu que as pessoas só clicavam nos primeiros links, né? Então a gente foi e comprou Tinha o KD, os buscadores KD.com.br. de todos os portais da América Latina e fez um sistema que fazia um leilão. Caramba. Então cada um pagava 10 centavos, ia lá, bateu 5 posições, tinha que pagar, o sexto saía, quem pagasse 11 entrava, aí começava o leilão. Então a gente fazia isso na América Latina, cara. Caraca. Era do UOL, do MSN, do IG, do Terra, do Grupo Clarim, da Folha, do Estadão, todo mundo, cara. E a gente vendeu essa empresa pro Yahoo depois, em 2003, mais ou menos. Que legal. Né? Aí eu saí do Yahoo, fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. Só que aí como executivo. Então ajudei a construir o Bing, o Ad Center. Michel Levy lá? O Levy, peguei um tempo com o Levy também. Peguei primeiro com o Emílio, depois com o Levy. Né? Mas eu trabalhava mais com o Seattle, né? Porque estava no time de produto e era um time global, mas muito coeso, que estava construindo o search. Né? Então eu participei de toda a construção do buscador da Microsoft, que virou o Bing, né? Tinha um codinome que era Rome, né? Chamava Roma, né? Então era audacioso. Inclusive o líder do online, né? Que fazia isso era o Satya. Então, cara, eu ia todo mês para Seattle e todo mês encontrava o Satya. Porque o Satya era ele que coordenava todo mundo. Estava aqui agora. Acho que ainda está. Foi ontem. Se mandar uma mensagem para ele, ele te recebe? Cara, vai lembrar. Vai lembrar. Se eu encontrar ele, vai falar, foi. Porque eu sempre tumultuei. Então, eu sou um cara que você tem algumas mensagens que até pego, às vezes, do LinkedIn de gente daquela época. Você fala, cara, você era ousado, né? Porque, cara, multinacional, era aquela coisa. Eu vim e trazia coisa nova. Vou te dar um exemplo. Eu fiz 2 projetos que a gente ganhou o prêmio, o maior prêmio, né, do mundo na época para isso. Né? Um foi o Live Maps. Imagina, não tinha Google Maps aqui. Aí a Microsoft criou uma puta API de mapa legal pra caramba. Eu falei, eu vou fazer esse negócio no Brasil. Aí, só que não tinha o mapa atualizado no Brasil. Eu peguei a API e peguei o MapLink, o pessoal do MapLink, o Fred era dos meus amigos, e eles tinham os mapas atualizados. Então eu peguei eles e falei, cara, é o seguinte, a gente vai descer a API no aqui... tempo de Navitec, isso?
Isso, exatamente. Aí você vai descendo o mapa aqui, aqui vai desatualizar, vamos colar o mapa do MapLink. Pum, e aí eu vinha aqui dentro. Então, a gente fazia essa transição. Aí eu comecei a colocar layers, coloquei um layer de trânsito, que a gente pegava no Detran. Então, cara, você chegava, eu trabalhava aqui na Microsoft, né, que é aqui no Senu, trânsito horroroso. Então, eu ia para casa, eu colocava o endereço aqui de casa, ele mostrava todo o trânsito. Cara, saímos na Veja, saímos em tudo quanto é lugar, foi um negócio louco. Aí comecei a colocar um layer de criminalidade, a gente foi colocando layers. Eu lembro que uma vez eu estava estudando o negócio da Navitec, porque na época a Fátima Pizarra era a gerente da Navitec. Ela falava assim, cara, a gente fez uma parceria com a Porto Seguro, conseguimos colocar módulos dentro dos carrinhos da Porto Seguro, porque aonde trava a gente fala, tá com trânsito. E tanto é que naquela época fiz isso, expandimos isso para a América Latina toda, isso dentro da Microsoft, então foi um produto. Mas daí tinha uma briga no Brasil, o pessoal do Brasil falava, cara, você quer fazer produto? Muda para Seattle, né? Não aqui. Eu falei, não, cara, eu quero morar aqui, cara, eu estou lá, eu estou fazendo. E os caras lá piravam, porque nos Estados Unidos é muito by the book. Então, vinha um cara que pegava a API, juntava e chegava com o negócio. O cara, eu quero isso para mim, que também quero. Então, eu entregava para o mundo todo ali. Toda vez que ia para Seattle, entregava para a Argentina, entregava para a Itália e entregando para o pessoal o que a gente tinha desenvolvido. E o outro que a gente fez, ganhou prêmio também, que a gente precisava fazer buscas, né? E naquela época o Messenger era muito forte. Você lembra do Messenger? Claro. Então, o Messenger era muito forte. E você lembra que os emoticons do Messenger eram um negócio foda. É verdade. Né? O emoticon era um negócio. Daí a gente fez o seguinte, a gente fez um buscador aí, usando as APIs, né, da Microsoft, chamava Live, né, o buscador. Então, conforme você buscava, você ia pegando pontos. E esses pontos você podia trocar por emoticons porque você não conseguia colocar emoticon seu, né? Eram emoticons próprios. Não tinha muito emoticon, só tinham aqueles. Então, a gente fazia uma integração no Messenger, provavelmente com a Microsoft. Então, a gente mandou fazer um monte de emoticon legal com designers diferentes. Então, para ter aquele emoticon, você tinha que ir lá e fazer um monte de busca. Que legal. E a gente, cara, o negócio bombava, cara. Os caras, Brasil, como você tá bombando, a gente? Cara, a gente inventa moda. Então, eu sempre fui fora da casinha, né? Então, pro bem e pro mal, porque pro bem o povo que amava e pro mal os caras que eram by the book falavam, não, você para com isso. Você tem que seguir a regra aqui. Eu falava, não vou seguir a regra, não. Né? Então, isso foi depois que eu vendi a empresa. Aí eu saindo de lá, a Naspers, quando veio pro Brasil, comprou o Buscapé e me chamaram. E aí eu fui pro Buscapé. Aí no Buscapé a gente comprou um monte de empresa. Tinha Romero lá? Sim, cara. E o Romero eu já conhecia de antes, né? Romero e o Borges, da época da Te Respondo, porque eles eram meus primeiros clientes. Era Mercado Livre e Buscapé, no link patrocinado. Né? Eram os maiores clientes que tinham. Né? Então, o Stélio lá no Mercado Livre, com o Ellison na época que estava lá, e Romero e Borges. Né? Então, a gente foi. Inclusive, a gente chegou a negociar o Buscapé na época da Te Respondo, né, para fazer uma joint venture. Caramba. Né, naquela época. Daí depois calhou que foi Buscapé, e no Buscapé a gente virou a maior empresa de internet do Brasil, de longe. Né? A gente investiu um monte de empresa, fez o primeiro Corporate Venture Capital, que foi a sua ideia vale $1 milhão, que a gente chegava na empresa e falava o seguinte, você vem com a sua ideia aqui, eu vou te dar R$300 mil por 30% e você vai entrar no ecossistema Buscapé. Então, a sua ideia vale $1 milhão. Né? Se eu dou 300 mil, 30%, é porque a sua empresa vale $1 milhão. Aí a gente investiu um monte de empresa, cara. Inclusive o Hotmart. O Hotmart veio da sua ideia vale $1 milhão. Né? E aí, você investiu na tua pessoa física? Não, a gente investiu como Buscapé. Como né? Buscapé. Trouxe. Aí quando eu saí do Buscapé, eu e o Borges, a gente montou um fundo. A gente trouxe o Kay Schooling como principal investidor e sócio do fundo, que era o fundador da Booking.com. Na Booking, né? Inclusive, ele que fez a expansão internacional do Uber. Nisso, o cara era fogo. E aí, nesse fundo, a gente comprou os 30% do Buscapé, do Hotmart. E colocamos nesse fundo. Caramba. Então, foi nesse primeiro fundo que a gente teve 3 unicórnios. Hotmart, Log e Gympass. Caramba. Então, aí onde eu comecei, a minha minha vida como investidor. Legal. E aí, depois disso? Então, aí a gente fez esse investimento, tinha 20 milhões na época que a gente investiu, acabou o investimento, aí tinha que esperar as empresas crescerem, né? E aí eu fui trabalhar como consultor no Banco Original, né? Que no final das contas eu acabei virando estatutário do banco e fiz o banco todo ali, né? E aí fui em paralelo, que nem uma Doma Invest, eu no banco, aí o banco deu essa corrida toda e eu continuo sócio do primeiro fundo da Doma até hoje, mas depois uma hora eu tive que sair.
né? E aí eu fundei o Futurum Capital depois, continuando com essa parte de investimento, né? E hoje eu tenho os meus investimentos próprios, né? Então, hoje eu tenho lá uns 6 investimentos que eu decidi o seguinte: ao invés de sair investindo em um monte de lugar, eu vou investir onde eu trabalho. Então, são 6 empresas que eu estou envolvido. Tá. Mas vou fazer mais pergunta aqui. Sim. Quais são suas fontes de receita? Tipo, a empresa, Google Empresa. Hoje eu tenho uma fonte de receita que vem dos conselhos de administração. Beleza. Então, eu tenho vários conselhos de administração. Isso além, não é nem o dinheiro, né? Te dá uma visão absurda, né? Não, imagina, cara. Né? Hoje eu estou na TOTUS, estou há 6 anos na TOTUS, 6 ou 7. Né? Estou na 20 Partners, né? Um dos maiores private equities aí do Brasil. Sabe que eu sou amigo da Vivian, ela é a nova VP. Legal, sim. Tem a 20, aí eu estou no Flamboyant, né, lá em Goiânia. O shopping? No shopping Flamboyant, que é o shopping, as fazendas, é o grupo, né? Então a gente assessora a família. Que legal. Né, lá dentro. E eu já tive no conselho do Soma, fizemos uma IPO do Soma. É Grupo mesmo? Soma, estava no conselho de Que administração legal. do Soma. Eu já estive no conselho consultivo da Cielo, da B3, da Epivida, da DASA. Né? Cara, assim, tem essa parte de conselho. Carrefour. Então essa é uma fonte de receita. Carrefour também. Então eu tenho uma fonte de receita que vem dos conselhos e vem das palestras que eu dou aqui dentro. Legal. E como investidor, né? Então é onde eu assim, todo ano você tem alguma porradinha que vem dos investimentos que eu estou fazendo. Né? Então sempre está vendendo uma empresa, vendendo alguma coisa, então você tem aqui, é onde eu vou reinvestindo e construindo outras empresas. Então hoje eu tenho ali 6 empresas, mais ou menos, então vou captando dinheiro para elas. Então tem um banco digital, né? Tem empresa de inteligência artificial. Então no banco digital tem um investidor, o Banco Master e a Bifly. Nessa empresa de inteligência artificial eu sou sócio do Laércio da TOTUS, né? do Caio Davi, que era o ex-presidente do BBA. Né? Então na parte de educação a gente trouxe a Universidade Brasil. Hoje a gente é o EAD da Universidade Brasil e a gente criou o University as a Service. A gente faz toda a plataforma, conteúdo, tudo para qualquer pessoa que queira ter uma universidade, nota 5 do MEC. Né? A gente tem uma plataforma de comunidade em toda inteligência artificial e eu tenho o centro de pesquisas, né, de nanotecnologia e grafeno que vem. Então essas empresas eu juntei num token que foi quem foi o primeiro IPO humano. Então, o primeiro IPO humano foi uma estratégia de marketing, mas, na verdade, é o quê? É o meu portfólio tokenizado, onde as pessoas agora podem investir. Então, na verdade, você pode entrar lá... Eu consigo investir em você agora. Você, com R$1.000, entra lá no mercado Bitcoin, já compra um token, né? Então, que é o tradicional, e quem compra o token ganha algumas plataformas. Quando entrar no mercado Bitcoin, eu escrevo Google Stock? Estou com um, comprou o token. Então você entra lá e aí tem eu acesso... participo dessas 6 empresas. É como se fosse uma fração, como se fosse uma ação das 6 empresas. Tá? Qual que é a diferença? É que quando você tem um fundo de venture capital, você tem que colocar pelo menos R$1 milhão e você tem que esperar alguns anos. Tipo, eu sou sócio do Hotmart até hoje, já tenho 11 anos. Né? Tipo, a saída você vai ter quando ele fizer o IPO. Então demora. Então o que eu fiz? Falei, como que eu mitigo isso? Eu diminuo o valor... Mas não tem rentabilidade esses R$1.000. Não, porque normalmente uma startup não dá rentabilidade, ela te dá valuation. Né? Mas pode vir a dar. Por exemplo, no caso da Atypical, provavelmente vai ter dividendo. Né? Quando a gente começar a crescer ela ali, porque é diferente das outras empresas que a gente vai vender a empresa que você tem. Então, você, em vez de R$1 milhão, você pode iniciar com 1.000. Né? Então já é alguma coisa. E se você quiser vender, você entra no mercado Bitcoin e vende. Né? Tem o mercado secundário. Legal. Só que aí a gente atrelou o token a um monte de coisa. Então, atrelei uma comunidade de inovação, que faz toda uma tecnologia de AI, que faz toda a parte de discovery, de inovações. Então, você vai ficar recebendo tudo que está acontecendo de inovação no mundo, lá dentro. Né? Tem a comunidade online e tem a plataforma de cursos. Né, que eu criei ali de inovação focada. Então, quando você compra o token, você vive isso. Né? E você não paga por isso. Agora, você vendeu o token, aí você tem que pagar. Porque o token te dá o acesso a esse negócio todo. E a gente tem uma comunidade, a outra comunidade, que são a dos investidores maiores, que é as pessoas que investem mais de R$50 mil com a gente, e aí tem uma comunidade que trabalha junto comigo com um grupo de negócios. Então, esse grupo de negócios vai fazer o quê? Vai fazer negócio. Mas eles compram 50 mil de Stock 1. Stock 1.
Aí no momento que ele comprou, ele entra... Participa de um grupo, uma ele comunidade. entra nessa comunidade e aí a gente vai fazer. Então, um exemplo que a gente estava conversando antes do podcast. Pô, tem possibilidades da franquia do Vergalhão, etc. Pô, as pessoas estão vendo. E essas pessoas ajudam. Porque eu falo o seguinte, se você investiu comigo, então a gente está junto nesse negócio. Né? Então, eu quero a sua ajuda para fazer isso crescer. Porque se você ajudar isso a crescer, o seu dinheiro cresce também. Né? Porque o seu token valoriza. E aí, a cada 6 meses, então a auditoria faz o valuation, a cada 6 meses a gente pontua o valuation e o token vai subindo de valor conforme o crescimento das empresas. Então, você não precisa esperar, por exemplo, um venture capital, nosso primeiro venture capital deu 44 vezes, né, em 10 anos. Pô, é um puta crescimento. Esse aqui a gente estimou em 20 vezes, mas porque tinha que estimar. Né? Se eu for usar o benchmark, seria 44. Só que tem gente que não quer esperar isso. Puta, deu 2, 3 vezes, está valendo. Né? Ele pode entrar lá e vender. Então, a gente consegue fazer esse negócio. Então, com isso, eu mudei a dinâmica. E agora eu estou listando o token no mercado Bitcoin em Portugal também, para investidor europeu. Então, a ideia é que a gente vai construindo esse negócio, onde os investidores também participam de tudo isso. Então, aquele que investe mais, ele vai ver o que está acontecendo com as empresas, visita as empresas, faz negócio junto, porque esse ecossistema gera muita coisa. Né? E essas coisas que geram em volta, eu não dou conta, por exemplo. Então, quanto mais pessoas eu tiver comigo, melhor. Né? E eu não posso sair contratando um monte de gente, não é meu negócio. Né? Então, eu prefiro ter isso. E você parar para pensar, olha que interessante. Né? Normalmente, você tem que contratar pessoas boas para a tua empresa. Aqui eu tenho pessoas boas que pagam para estar na empresa. Muito bom. O comprometimento é completamente diferente. Todo mundo que está ali quer que o negócio funcione. E me fala uma coisa, em termos práticos, se a gente for falar da tecnologia de cripto, ela tem várias aplicações. Sim. Né? Então, eu estava conversando ali com você, mas tinha uma outra pessoa ali especializada em a questão de imóveis, mas eu estava falando sobre a questão dos contratos. Porque quando você faz um contrato no blockchain, ainda tem, óbvio, que muita coisa de legislação e tudo mais, Sim. Mas é um contrato inquebrável. Tem lá as regras que você tem que fazer, né? Faz alguma coisa ali, tipo um cartório, que você utiliza isso. Isso é um tipo de aplicação. Sim. Outro tipo de aplicação é você, ao invés de você comprar uma propriedade, você compra um pedaço de uma propriedade através de uma tokenização. Exato. Tem vários tipos. Então, eu tenho, por exemplo, um token puro, tipo Bitcoin, onde o smart contract dele, como o Bitcoin funciona, é totalmente baseado em algoritmo. Então, você minera o Bitcoin, conforme você minera, tem uma regra. Essa regra vai tornando a mineração mais fácil ou mais difícil, conforme a oferta e a demanda, e você vai liberando Bitcoins por um determinado período, até uma hora que lá tem 12 milhões de Bitcoins e acaba. Tá? Então, e aí você começa a fracionar o Bitcoin. Então, na minha opinião, o Satoshi, quando fez isso, você tem um Satoshi, né? Que é 0,001. Acho que ele imaginou, bom, se os 12 milhões de Bitcoins virarem a economia como um todo, né, o Satoshi é como se fosse $1. Né? Então, por isso que imagina-se que o Bitcoin pode valer tanto. Então, isso é feito por algoritmo. Né? O Ethereum também, onde você cria soluções em blockchain. Agora, tem os tokens RWA, que é Real World Assets. Né? Então, isso que são atrelados a ouro, dólar? Não, são atrelados a um ativo real, um imóvel. Um imóvel. Então, por exemplo, eu pego o Empire States, tokenizo o Empire States em tokens de $50 e pago o aluguel que o Empire States recebe fracionado para todo mundo. Então, o smart contract desse token está atrelado ao quê? A provavelmente uma empresa americana que é dona do Empire States e que vai entregar os dividendos. Caramba. Entendeu? Então, você faz isso. O mercado de RWA é um mercado de 16 trilhões que vai ser realizado. É um mercado que até 2032 vai dar 16 trilhões, porque são ativos que são ilíquidos. E o mais interessante disso é o seguinte, você tem uma empresa, tua empresa paga dividendo, por exemplo, você tem um imóvel, ele paga aluguel. Aí você precisa de um dinheiro. Como é que você traz um sócio no teu imóvel? Entendeu? Trazer um sócio na empresa, fala, putz, alguém que vai sentar aqui do meu lado? Me enchendo o saco. Será que eu vou? Mas no momento que você tokeniza a empresa e você tokeniza o imóvel, vamos supor que tem 1 milhão de tokens em cada um, que vale $1 cada um. Você pode trocar um com o outro.
Muito né? legal. Então eu posso vir aqui comprar um pedaço da tua empresa porque eu acredito em você e quero dividendo. Eu comprar um pedaço daquele imóvel porque eu quero um pedaço do aluguel. Né? E o cara cria uma estrutura muito legal que ele põe no Airbnb, que ele muda, que ele faz isso, aquilo, que dá uma rentabilidade maior. Poxa, gostei. Né? Então, de novo, você pode fazer isso. O que eu fiz foi isso. O meu token é um RWA, que é um pedaço do quê? De um portfólio de investimentos. Então, eu peguei Baseado essas no empresas, valuation. peguei essas empresas, coloquei um pedaço dessas empresas dentro de uma SPE, que é dona de um pedacinho de cada uma dessas empresas. Não precisa ter uma SA para tokenizar uma empresa. Não, depende. Se você usa a Lei 88, que é o crowdfunding, não. Mas você tem um limite de 15 milhões, que eu acho que, se eu não me engano, até hoje ou amanhã ele vai subir para 30. Estamos aguardando para onde vai esse limite que a CVM vai aprovar. Mas até 15 você pode, até 30. Ah, não, quero fazer 100. Aí você precisa de uma estrutura de fundo, é uma estrutura diferente. Então, você faz uma SPE, que é dona disso, que nem você faz uma SPE para um prédio. Porque a SPE é dona do prédio e você vende as cotas para os investidores. Sim. E depois você emite, né, quando a escritura para cada um, e acontece a mesma coisa. Então você tem uma SPE que é dona de um pedaço das empresas e uma SCP que é dona da SPE que distribui os tokens. Então, assim, é uma estrutura legal aprovada pela CVM. Então, esse token que eu tenho, você pode comprar no mercado Bitcoin, mas se você é um agente de investimento, você pode vender. Isso? Pode. Pode, né? Se tem um valor, e eu, de novo, o que essa SPE compõe? O que eu vou colocar dentro dela? Tem valor que eu vou colocar? Por exemplo, uma música. Sei lá, o Luan Santana lança uma música e eu vou dar um pedaço dos dividendos dessa música. Então, ele registra essa música, né, como um ativo, uma patente, um ativo intelectual. Essa SPE é dona disso. Fraciona essa SPE, vende os tokens e toda vez que dá o rendimento, distribui. Acho que a maior complicação, eu nem acho que é técnica, a maior complicação é você vender. Então, por isso você precisa ter as exchanges, que é o mercado secundário, né? Que é onde você compra e vende essas coisas. Então, o mercado Bitcoin, por exemplo, ele tem um mercado secundário para isso. O que vai acontecer? Quando que esse mercado ele explode? Ele explode quando você entrar o Drex. Porque o Drex, que é a moeda digital, ela é uma moeda digital com smart contract atrelado no Brasil. Então, significa que qualquer instituição financeira pode ser uma exchange. Quem está cuidando desse projeto? Banco Central, e a ideia é lançar até o fim do ano. Né? E o Drex está... Mudou o presidente do Banco Central? Não, ainda não. Então, ele quer... ele sai no fim do ano, por isso que ele quer lançar o Drex antes de sair. Né? Então, essa que é pois está uma pressão gigante. E aí, com o Drex, vai poder fazer tudo isso que a gente está conversando de RWA, viabiliza. E o Brasil vai ser, de novo, um dos pioneiros numa moeda digital. O Brasil já foi pioneiro. Toda essa parte bancária, o banco digital. Eu tive o prazer de ser um protagonista nesse negócio. Foi pioneiro no Pix. E agora vai ser pioneiro no Drex. Então, a gente tem aqui, cara, assim, a parte financeira brasileira, ela é para ser estudada em todo lugar. Tanto é que os Estados Unidos está copiando. Né? Contratou o Carlos lá da Matera para fazer o Pix americano. Coisa de louco, cara. Animal. A gente está bem na frente nisso. Mas me fala uma coisa. Eu vi você na palestra lá e você estava com uma moedinha. Sim. Que moeda é aquela? O legal que é o seguinte, essa moeda é... Vamos começar a tangibilizar as coisas, né? Inclusive, ela está aqui, que virou minha moedinha de sorte. Porque isso aqui é o primeiro... token, o meu token, o IPO Mano, foi o primeiro aprovado pela CVM, né? A gente gosta de brincar. Primeiro IPO do mundo, aquelas brincadeiras. Por que precisou de aprovação da CVM? Porque é uma oferta imobiliária, entendeu? É uma empresa. Então, você precisa fazer ela seguindo as regras da CVM. E, na maioria das vezes, os RWAs vão ter uma aprovação ou da CVM ou da SEC, etc., tá? Porque você é um ativo imobiliário e aí você tem tudo isso. Então, aqui eu tenho o NFC. Né? A ideia desse token, hoje você bate o NFC, ele abre para você comprar o token, mas a ideia é que ele abra o seu wallet. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer ao portador. Imagina que eu compro um token desse, em vez de te dar um vinho de presente, eu te dou um token que tem R$1.000 aqui das minhas empresas. Você vai guardar isso. Isso aqui, cara, se continuar crescendo tudo, lá na frente vai valer muito. Muito legal. Então, não é um presente legal? Demais. Então. Em vez de dar uma Mont Blanc, você fala assim, ó... Está aqui, ó. Eu estou dando um portfólio. Nasce o seu filho. Você lembra lá atrás, quando nasce um filho, o tio abriu uma poupança ou dava ações? É verdade. Para quando ele tiver 18 anos, ele ter um dinheirinho? Mesma coisa. Você vai dar, se eu faço isso, você dá esse token, né, para as pessoas quando nasce, imagina quando tiver 18 anos. Você não tem a pressa daqueles 10 anos. Aí vai ser 44 vezes. Os 1.000 vão virar 44 mil.
Entendeu? Então aí é Muito legal, legal. né, essa brincadeira toda. Você só tem uma? Essa aqui é o modelo. Tem uma de cada portfólio que eu pretendo lançar. Esse aqui é do meu portfólio, por isso que é o S. Aí depois eu quero lançar um portfólio só de empresa de inteligência artificial. Aí eu tenho outra moedinha. Eu quero só de portfólio de nanotecnologia, porque o centro de pesquisas faz várias empresas, né? Tem empresa que faz o vergalhão, tem empresa que faz o soro do leite, tem várias empresas. Então eu vou ter uma... Aonde fica o centro de tecnologia? Em Caxias do Sul. Porque ele é afiliado à UX, a universidade. Ah, tá bom. Então vai ter uma para isso. Eu vou ter um imobiliário. Só que eu vou ter um imobiliário de imóveis nos Estados Unidos, com rendimento em dólar. E você Entendeu? recebe a Você rentabilidade. você recebe rentabilidade em dólar. Que legal. Né? Aí você fala, mas como eu pego essa rentabilidade? Uma das empresas é a Road, que é uma conta internacional. Então você abre a conta aqui no Brasil Consegue transferir de... e você transfere de real para dólar, dólar para real, a hora que você quiser. Tempo real na hora. Então lá você vai receber nos Estados Unidos o seu rendimento. Se você quiser trazer para o Brasil, você Uma traz. das dúvidas, Guga, que as pessoas pensam, elas falam assim, cara, agora com o Banco Central controlando isso, ele vai ter controle de algo que nós não gostaríamos que o Banco Central tivesse controle. Tá, aí é outra história. Tá? Tem que entender o seguinte, aí é uma história para onde o mundo está caminhando. Né? E eu vou te falar que o mundo está caminhando para uma situação que exige responsabilidade. Então, na verdade, exige que as nossas instituições evoluam para manter uma sociedade segura. Porque o que acontece é o seguinte, da mesma forma que eu faço o Drex, é um dinheiro digital, eu posso cobrar um imposto na fonte, aí eu elimino todo esse processo de imposto, não sei o que, porque tá ali, já foi feito. Eu consigo atrelar, por exemplo, um dos projetos que tem no Drex, você vai comprar um imóvel, né? Então, como você compra um imóvel ou um carro hoje, né? Você vem com o dinheirinho aqui, o cara vem com o imóvel, o carro aqui, ó. Você precisa passar a escritura, quando você passar a escritura, eu ponho o dinheiro. Você fica no cartório, né? Ou no carro, peraí, passou? Posso passar o dinheiro? Posso, não posso? Tem aquele momento. Agora você vai poder passar a escritura, né? Você vai pagar, tá aqui. Esse dinheiro só cai na sua conta quando registrar a escritura. E é tudo feito automaticamente por smart contract, né? Então, essa é a parte positiva. Agora, parte negativa. No momento que está tudo conectado, você aperta um botão, eu bloqueio todas as suas contas. Eu bloqueio o seu dinheiro, não é a sua conta. Entendeu? Eu vou lá no coisa e bloqueio o seu dinheiro. Então, isso é uma coisa que já vem acontecendo na China. Todo mundo falava, pô, na China esse negócio e tal. Olha a China para onde está indo, de repente está vendo isso no Brasil. Né? Então, assim, as instituições têm que evoluir, né, para que a gente tenha privacidade, direitos e tudo mais. Então, de novo, isso faz com que o Bitcoin tenha uma tendência de valorização futura também. Porque, assim, se você tem 100% do seu patrimônio, né, aqui em reais, no banco, né, aí você tem uma empresa, que nem isso aconteceu com um amigo meu. Ele tinha uma empresa 10 anos atrás, ele saiu da empresa. Olha, ele tinha empresa 10 anos atrás. Ele saiu da empresa. Tá, beleza. Um ano depois que ele saiu, contrataram uma pessoa. Aí essa pessoa, quando saiu, processou a empresa. E a empresa não pagou. Trabalhista. 10 anos atrás, ele já tinha saído, essa pessoa entrou um ano depois, um dia ele chegou, a conta dele estava bloqueada. Tudo bloqueado. Ele, cara, não posso usar, não tenho como comprar água. E por quê? Para descobrir o bloqueio, chama um advogado, não sei o quê. Foi trabalhista. Trabalhista do quê? Dessa empresa aqui, mas essa pessoa eu não conheço. Eu não contratei essa pessoa. Aí foi ver e tal. Demorou, sério, quase uns 15 dias. Meu Deus. 15, 20 dias. E uma grana, dinheiro, teve que gastar um bom dinheiro para se proteger, para liberar a conta, para explicar que a pessoa que entrou, ele não tinha nada a ver com isso, que ele foi sócio, mas ele já tinha ido embora, e etc. Você acha isso justo? Não. Você trabalhou a vida toda, você tem um negócio, tem um filho para cuidar, e depois você não pode dar o leite do seu filho, porque um juiz determinou que vou bloquear sua conta, porque há 10 anos atrás tinha uma pessoa, né, todas as suas contas para pagar uma merrequinha. Então, assim... Mas com isso não vai ser possível. Não vai. Só que se você tem um Bitcoin, como é que ele vai pegar seu Bitcoin? Né? Aí tem as situações. O governo vai querer controlar as exchanges. Mas se você tem o Bitcoin guardado no seu ledger, ele está lá. E o teu Bitcoin é aceito em qualquer lugar do mundo. Então, é aquela história, né? Se as instituições evoluem, você não precisa se preocupar com isso. Né? A gente no Brasil nunca se preocupou tanto com isso. Mas alguém na Venezuela acho que devia ter ficado preocupado, né, quando viu que começou a acontecer alguma coisa. Imagina, você está na Venezuela, acontece mas tudo direitinho. Mas se eu boto meu Bitcoin no Ledger, nenhum banco ele consegue controlar a exchange.
Não. Se você botou no seu ledger, a custódia está com você. Quando a custódia está numa exchange, alguém pode vir bloquear a exchange. O exchange pode quebrar, tipo FTX, e leva teu Bitcoin junto. Se a custódia está com você, não. Boa. Entendeu? E aí você tem... Então, mesmo no modelo que você fez... Nesse caso aqui, como ele é um RWA, ele está atrelado a um ativo real. Então, não é... Tudo bem, você pode até ter a custódia com você, mas ela não é tão crítica que nem o Bitcoin. Porque você tem os contratos, tem as empresas lá, né? Tá ali. Você tem eu posso até custodiar com a pessoa, mas não faz sentido, né? Mas um Bitcoin, um Ether, poxa, você pode ter. Então, vamos supor, se você percebe que o país que você vive começa a ter uma tendência de controle, etc., você começa a ter instituições que não são fortes o suficiente para proteger a população, é importante que você tenha um plano B. Né? Então, na minha opinião, todo mundo deveria ter o mínimo para você, pelo menos, poder pagar o advogado e sobreviver um período. Tá, entendeu? De novo. E assim, são coisas que... Para quem está começando, quanto você acha que o cara tem que ter dentro do portfólio em Bitcoin? 10%, 20%? Cara, é difícil. Assim, o Bitcoin ele vai subir e descer muito. Sempre. Então, ele é alta volatilidade. Tá? Com uma tendência de crescimento pelo modelo com que foi construído. Só que ele teve um tempo atrás, ele foi o inimigo das instituições. Né? Estados Unidos, todo mundo tentando bloquear tudo, quem tem Bitcoin, etc. Eu lembro várias declarações dos... E no final daí eu falei, putz, será que as instituições vão conseguir matar o Bitcoin? Cara, e no final não. No final a BlackRock lançou o ETF, agora tem ETF de Bitcoin, né? Agora o El Salvador acabou com o peso salvadorenho e virou Bitcoin como moeda corrente da... Coisa legal pra caramba, né? É legal pra caramba. Eles usam o SDT, que é o dólar digital na prática, né? E o Bitcoin está lá. Então, assim, o Bitcoin tem uma tendência de crescimento, tá? E o que eu gosto de falar, que eu falo sempre para as pessoas, não é quantos por cento você tem que ter, mas um Bitcoin você tem que ter. Pelo menos um Bitcoin. Hoje o Bitcoin dá uns 300 e poucos mil. Tem que ter um Bitcoin, né? Estava 90 mil há um ano atrás, né? Sobe, desce. Ele vai cair, vai subir, não se preocupa. Como que eu faço? Né? Quando cai o Bitcoin, daquela caída, eu comemoro. Que eu compro. Eu sou de longo prazo. Então, é a estratégia do Warren Buffett. Warren Buffett, eu quero comprar Coca-Cola. Quando a Coca cai, porque os juros aconteceu, alguém falou alguma coisa, ele vai lá e compra. Porque ele vê quanto ele acha que vale as empresas e ele fica esperando quando o valor da ação estiver abaixo do valor que ele acha que é. E quando abaixa, ele compra. Muito bom. No médio e longo prazo, se ajusta. Então, por exemplo, quando cai o Bitcoin, eu compro. Então, eu fico feliz e falo, puta, tive mais uma oportunidade. Né? Tive mais uma oportunidade. Então, eu vou acumulando, né, nesse momento, porque é uma possibilidade. Então, é louco, né? Porque ele cai e eu fico feliz. Porque eu falo, estou acumulando. Porque não é uma coisa que eu acho que eu vou usar agora. Né? É um dinheiro que eu finjo que não existe. Muito legal. E assim, ó, no meu caso, né? Eu tive algumas coisas muito similares a você. Fiz uma carreira executiva. Sempre fui mal interpretado dentro das grandes empresas. Eu me lembro uma vez sentando com o Michel Levy, eu falei, Michel, se a Microsoft não fizer as lojas próprias dela, vai ter um problema. Eu fui, contratei o melhor escritório que tem na América Latina de desenvolvimento de lojas, criei o Microsoft Store, 5 anos antes da Microsoft lançar a loja dela. Mostrei para o Michel, fiz reunião com todos os diretores, ele trouxe gente de todos os lugares, porque na época, eu trabalhando na TIM, eu falei, cara, eu vou assumir tuas lojas, vamos começar no Brasil. Aí caiu lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos, não, a gente não está preparado, por que loja própria? Não temos ameaça de ninguém, quem é que está fazendo loja própria? Mal eles sabiam a onda da Apple. Pode falar, eu conheço a Microsoft, eu estava lá nessa época, eu fico imaginando a confusão mental,
dentro dela fazer um negócio desse. E você estava falando, eu estava lembrando. E era muito engraçado, porque montei as políticas, tal, não sei o que. Eu falei, Michel, vamos. Eu compro o Xbox, eu compro... Na época tinha o iPod deles lá, que eu esqueci o nome. Era o... Putz. Não lembro o nome. Compro as licenças de software, compro teclado, compro mouse... Aí eu complemento o portfólio com TV, com monitor e tudo mais. Cara, sucesso. Você faz uma fast shop só com uma grife. Puta ideia. Cara, ficou lindo. Eu desenhei. Cara, falei, vamos, Michel, vamos. E Michel foi audacioso. Ele falou, vamos apresentar pelo menos. Cara, eu me lembro eu falando como se eu estivesse falando com um monte de cara, com a cara fechada. E os caras, o Michel é louco de ter trazido o Dema para vir mostrar um negócio aqui. Cara, eu me lembro até de uns nomes lá. Tal de Becker ficou bravo. Não sei o que, outro ficou bravo. Eu saí de lá, apanhei só. Voltei e não fiz... E hoje tem Microsoft Store e é bem legal. Aliás, com o Surface novo, tudo, a Microsoft está começando a ganhar mercado de novo. Zuri? Não, esqueci o nome do discador. Zuni. Zuni. Tempo bom isso. Pois é. E aí, cara, eu lembro que em alguns momentos dos projetos, depois eu entrei na Samsung, e na Samsung eu assumi vários departamentos e também viajei em vários lugares do mundo apresentando lá qual eram os modelos de expansão, porque eu cuidava do pilar tablets, cuidava do pilar wearable, cuidava... Quando a gente comprou a JBL, a Harman, a gente pagou 4 bi de euros. Aí eu fui assumir toda a área de som. Toda a área e não foi difícil, porque uma coisa é uma marca grande, outra coisa é uma marcazinha que na praia você olha, tá lá o chinês vendendo caixa de som. E a Samsung tentando fazer o que a Apple consegue fazer muito bem, que é ganhar dinheiro com serviços, etc. E ela não consegue com esse nível de... Até porque dividiu, né? Samsung e Google, né, com Android, e aí complica. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque em cada um dos momentos... e aí eu conheci aquele teu amigo que foi aquele meu amigo que eu falei no começo e comecei a investir em startup, criei um fundo, aí eu fui na presidente da Microsoft na época, a Paula, fui na presidente da Airbnb, fui em várias presidentes que eram conhecidos meus e falei, vamos abrir um fundo, vamos investir em startup, porque esse negócio é o caminho. Aí criamos ali, fizemos alguns milhões e investimos em umas, 20, 30 startups. Aí eu comecei a ter a mesma visão que você, mas enquanto você é digital, eu analógico. Aí eu falei assim, cara, investi um monte de startup, vou ficar com esse dinheiro tudo parado. E líquido, Esperando, sei lá se vai dar certo. E investi em umas boas, mas também investi em uma que quebrou, né? E assim por diante. Investi sozinho em algumas. E aí eu falei, cara, peraí. Quando na consultoria eu consigo entender da empresa mais que o próprio cara. Porque eu faço a macroanálise, potencial de mercado, etc. O que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa, Brasil, São Paulo, região, a saúde financeira do cara, etc. No decorrer da consultoria eu falo assim, esse cara tem um negoção. Alguns estão em ponto de vender. Aí eu pego a empresa, vou no mercado e fico negociando com o middle marketing. O middle marketing para ver se você quer investir aqui, ou gerar dívida, ou comprar. Né? Mas em alguns momentos eu falei assim, cara, eu não quero mais dar ele para XP, nem ele para nenhum banco, para emprestar dinheiro. Eu gostaria de pegar esses caras que eu fiz dinheiro com startup e falar, galera, vamos comprar um pedacinho daquela empresa lá, porque eu consigo negociar duas coisas. Eu consigo negociar a rentabilidade mensal, porque ao invés dele pegar dinheiro no banco, ele pega num particular, e a gente pega um pedacinho de equity dessa empresa. Só que essa empresa tem um perfil de ser aluguel pelo resto da sua vida. Essa empresa tem um perfil de já esse segmento comprar ela. Então eu comecei a perceber que... Ecossistema. Já foi olhando no ecossistema. Comecei a olhar no ecossistema e falei, cara, isso aqui acho que eu poderia fazer isso. Só que eu nunca tive a coragem de fazer a mesma coisa que eu fazia para startup, juntar todo mundo num jantar e falar assim, fazia jantares grandes, cara, vamos investir nessa startup? Aí o cara dava o pitch dele e aí todo mundo, eu vou. A gente botava dentro de um fundo e investia. Mas com a questão da tokenização, isso muda um pouco. Porque o que falta? Falta os estudos bem feitos.
Então, faz sentido investir nisso? Porque tem gente que tem um perfil de investir em imóveis. Tem gente que tem um perfil de comprar ações. Mas tem gente que gostaria de ter o privilégio de ver uma análise profunda de uma empresa aprovada por uma consultoria que fala assim, cara, vai nessa, porque esse negócio é bom pra caramba. Eu ia buscar no mercado 10 milhões para essa empresa, ao invés de eu buscar nessas 10 milhões, eu estou dizendo para vocês querem investir? Vocês ganham a rentabilidade sobre o dinheiro, é mais democrático e ainda ganham um pedaço da empresa, porque dentro de lá 10% está disponível para poder comprar pedaços da empresa. Não dei esse passo ainda, mas quase dei. No momento que eu estava analisando, tinha ainda a regra da SA. Por isso que eu perguntei da SA. Falei, puta, imagina ter que transferir as empresas para virar uma SA, vai dar mó pau. Aí tem que entrar no lucro real e não sei o quê. Nananã. Aí na verdade, quando elas crescem, aí você não tem como escapar disso. Só que, de novo, para que ter esse custo enquanto ela não cresceu? É verdade. Você acha que isso é algo que é uma onda sem volta? Cara, se estão prevendo 16 trilhões, é porque o que é ilíquido vai ficar líquido. E no momento que fica líquido, a gente gera assim, uma geração de valor gigantesca. Né? Porque, poxa, um monte de gente gostaria de investir em startup, mas não fica lá. Não investe porque fala, não vou deixar meu dinheiro aqui o resto da vida. Ou eu não consigo acompanhar. Né? Então, no momento que você pode pôr um pouquinho, você pode entender, você pode sair, aí a demanda vai ser muito maior. Então, a captação fica muito mais fácil. Né? E aí, obviamente, a gente incentiva o empreendedorismo. As pessoas vão empreender mais. Porque hoje a maior dificuldade do empreendedor é que o empreendedor, às vezes, ele é um bom empreendedor, mas não é bom para captar dinheiro. Sim. Entendeu? E o cara que é bom para captar dinheiro, às vezes, ele não é um bom empreendedor. Então, cara, é complexo esse negócio. Né? Então, agora a gente começa a ter isso. Então, provavelmente, que nem você falou, tem uma consultoria que analisa. Né? Que nem você tem hoje os analistas das ações, que você vai lá todo trimestre, faz um release do que está acontecendo, etc. e tal. Quando a tokenização começar a entrar muito nessas empresas, vai ter a mesma coisa. Só que, obviamente, de uma forma um pouco mais automatizada. Né? As consultorias vão automatizar o máximo possível, porque vai ter muita empresa. E vai começar a ter o ranking. E a coisa vai acontecer, e o dinheiro vai fluir ali. Né? Então, cara, esse é um mercado que vai nascer ainda. Tipo uma B4. Vai ser uma B4. A B4 vai pegar todo esse segmento do pequeno e médio, da startup, o pequeno e o médio. E os negócios. Porque um prédio, né, é um prédio. Você faz o quê? Um fundo imobiliário de um prédio. Mas eu posso fazer uma tokenização do prédio. Mas olha, quer ver como isso é poderoso? Você tem um restaurante, tá? E teu restaurante fatura 1 milhão e sobra 100 mil por mês. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. Poderia distribuir de dividendos 100 mil. Tá bom. Você tokeniza o teu restaurante. Tá? 20% dele. Então, ele vale 10 milhões. Sei lá, ele vale 5 milhões. 20%, 1 milhão, que você precisava de 1 milhão, você tokenizou, pegou 1 milhão para você e distribuiu esses tokens. Para quem? Quem comprou esses tokens? Os funcionários e os clientes do restaurante. Então, o que vai acontecer? Você quer ter que seu dividendo seja mais que 100 mil? Marca suas reuniões lá. Quanto mais esse restaurante for lá, melhor. E você, como funcionário, quer ganhar um dividendo maior? Trabalha direito. Não xinga o cara, não xinga o cliente, não. Fica todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Porque aí, se você passar de 100 para 120... É quase uma stock option. Só que o stock option para quem é do funcionário e do cliente. É, muito legal. Para, né? Muito legal, não. Vai ser assim, não tem como não. Por que não seria assim? Sabe? Por isso que eu falo, esse negocinho aqui, cara, vai dar o que falar ainda. As empresas, elas vão sair, eu acho que vai começar primeiro com as grandes, depois vai ir para as médias, mas eu vejo o quanto... Cara, você estava nas multinacionais, eu também. Quando tem algo que o mundo está vindo, eles já falam, cara, como que eu faço? Eu lembro que antes de eu sair da Samsung, assim, precisamos entender tudo sobre geração Z. Quem tem pesquisa para contratar? Contrata uma consultoria para me ajudar. Cara, eu preciso entender tudo, preciso criar produtos baseados na geração Z. Socorro! Só vendo para velho. Né? Esse negócio, se for aprovado no Banco Central, eu tenho certeza que as empresas vão falar assim, e agora? Não, já foi. Hoje, na verdade, a CVM diz o seguinte, se você faz a estrutura numa empresa que seja uma empresa autorizada para fazer isso, uma empresa de crowdfunding,
que tem a licença de crowdfunding, e você faz a estrutura correta, e aí quem tem que ver a estrutura é a empresa de crowdfunding, ela que aprova a estrutura, né? Porque ela é corresponsável por isso, como se fosse uma instituição financeira. Então, você já pode fazer hoje até 15 milhões. Já pode. E aí eu falei, acho que vai para 30, né? Precisamos olhar o que vai fazer. O que vai acontecer daqui 3, 4 anos? Isso vai para 100. O que vai acontecer daqui 5 anos? Vai conectar os dois mundos. Lembra que eu te falei lá na feira, lá, eu vou abrir essa vertente com você de consultoria para criptonegócios. Uhum. Não sei se é assim o nome que tem que usar. A gente encontra um bom nome, mas na verdade a gente vai surfar esses 16 trilhões da tokenização de geração de valor que vai ter até 2032. E porque ninguém sabe fazer. E ninguém sabe fazer. E isso é cross-border, isso que é legal. Não importa se está no Brasil ou nos Estados Unidos, você consegue trabalhar tudo, porque o blockchain ela é uma infraestrutura única global. E eu lembro que eu estava com um empresário, que é um cliente nosso, famoso, a Juliana Flores. E aí a Juliana falou, o dono falou assim, cara, todo dia aparece um cara de inteligência artificial aqui querendo me vender algo. Nenhum conseguiu entregar absolutamente nada do jeito que eu queria. Eu estou com o meu dinheirinho aqui, eu falo assim, se você me entregar essa solução, eu te dou aqui o dinheiro que você precisa e me automatiza todos os processos aqui, o que você quiser. Eu acho que é um caminho assim, cara, porque a empresa fala, cara, para eu entrar nesse mercado, o que eu tenho que fazer, qual é o melhor caminho, eu uso qual tecnologia, como que eu consigo ganhar com isso, como que eu estou na frente e assim por diante. Sem dúvida. E digo mais, você juntar o poder que você tem da tokenização com a inteligência artificial, cara, você é energia nuclear. Entendeu? Você está pegando o carvão do que é hoje e muda para o nuclear. Entendeu? Você pega aquele etanol, né, e vai para aquela gasolina da Porsche que não acaba nunca, entendeu? Vai para hidrogênio, entendeu? Inteligência artificial com blockchain hoje é a loucura, cara. Só que são ferramentas. Como você aplica as ferramentas, que é a arte, que é como você transforma esse negócio, entendeu? A arte é você conhecer o negócio e como você vai usar essas ferramentas. Né? Porque o cara que é muito técnico, que sabe fazer a ferramenta, ele não entende do negócio. Sim. Então ele não consegue resolver. Ele fala, dá para fazer isso. Fala o que é para fazer que eu faço. Então o empresário fala, mas eu não sei o que dá para fazer. Se eu soubesse, entendeu? Então hoje existe esse ponto, né, que vem. Então, mas hoje é nuclear. Blockchain com inteligência artificial é nuclear. E a gente está no começo. Porque a blockchain tem um pouco mais de tempo do que a AI generativa, que tem aí 2 anos, né? Mas ela nunca teve uma usabilidade muito boa. Ela está começando a ter usabilidade agora e ela está começando a ser institucionalizada, como exemplo da CBDC, essas moedas de bancos centrais, né? Como o Drex, ou até mesmo o Bitcoin virar um ETF, que aí a coisa muda de figura. Então, a gente está assim, o mundo está convergindo, né? E assim, não existe, dependendo do tipo da tua empresa, você não tem isso. Não vai ter. E aí, obviamente, quem cria uma ferramenta que é fácil de usar, ou uma consultoria que consegue, sabe, encontrar o nicho, nesse nicho aqui... Onde você vai ganhar dinheiro? Cara, você encontra um nicho, você pega o mesmo segmento e faz todo mundo. Né? Porque isso vai acontecer. E alguém vai fazer. Não é um negócio que não vai acontecer, não vai acontecer. E todo mundo vai ter. Você pode ser teimoso, não quiser, etc., mas vai ter. Não tem jeito. É que nem empresa familiar. Você vai deixar de ser familiar. Porque ou você morre, ou você tem que abrir na bolsa. E aí você deixa de ser familiar. Entendeu? Não tem jeito. Não adianta você achar que você vai ser familiar, que você vai conseguir que todos os seus herdeiros sejam os melhores CEOs competentes que existem. Não tem como. Pode até manter capital fechado, né? É que aí começa a valer a pena, porque hoje abrir o capital é muito caro. Né? Mas você capta o dinheiro e você tem liquidez daquelas ações, por isso que o investidor entra. Agora, se eu conseguir captar dinheiro e ter liquidez sem esse custo, eu dou essa possibilidade para outros tipos de empresa. E a gente está entrando no mundo, como o Sam Altman disse, né? Você vai ter uma pessoa que vai abrir uma empresa, vai ter uma empresa de uma pessoa que vale $1 bilhão. E aí? O Elon, que era o CTO da OpenAI, saiu da OpenAI e captou $1 bilhão para a empresa dele. Né? Um mês depois que ele saiu da OpenAI. A pergunta que eu faço, você acha que ele fez o business plan? Não dá para captar $1 bi. Ele virou e falou o seguinte, cara, eu sei fazer a máquina. Olha, eu tenho tudo isso aqui de possibilidade e vou fazer. Você quer estar comigo, você está, você não quer, não está.
O Elon Musk foi lá com o Grok, captou também 3 bi, não sei quanto. Ué, você acha que ele virou e falou, cara, o que eu vou fazer? E sabe por que não tem business plan? Porque ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer daqui a 5 anos. Então não tem muito fazer business plan. Tem que, assim, a gente tem uma intuição que, cara, esse negócio está mudando. Olha o ChatGPT, olha o poder desse negócio. Porque dá para fazer muita coisa. Agora, a gente vai descobrir com o tempo o que pode ser feito. Mas são tecnologias que escalam e são gigantes. Ele captou 1 bi só no relacionamento. 1 bi de dólar. Entendeu? Então, quer dizer... Eu tenho acompanhado demais o NVIDIA, porque eu comprava a placa NVIDIA lá na 25 de... lá na Santa Efigênia, com o joguinho. Cara, e o cara, acho que ele não tinha noção do tamanho da empresa do cara, né? Não tinha. E aí crescendo. Depois ele bombou por causa do Bitcoin. Para minerar Bitcoin você precisa de placa de vídeo. Aí bombou e acabou as placas de vídeo. Aí o Bitcoin já acabou a placa de vídeo. Aí veio uma onda 10 vezes maior. Os caras, porra, aí vale mais que a Apple. Entendeu? E abrir uma fábrica de placa de vídeo é muito difícil, né? Porque na verdade aí você tem aquele livro, né, que é A Guerra dos Chips. Né? A tecnologia do chip é complicada. Então, você para fazer um chip, você tem uma empresa em Taiwan, acho que outra empresa que é sueca, cada um faz um pedacinho e ninguém tem o todo. Cara, é um livro interessante monstro, né? de ver. E você não consegue hoje a tecnologia, porque aquela silcografia, não lembro qual Ontem eu é o estava nome. com o ACO da Intel. Olha aí. Acho que você conhece também. Ficou 13 anos como CEO da Intel. É litografia, exatamente. Para fazer litografia, você faz um circuito com todos os processadores do chip. Só que é nanômetro. Só que é nanômetro, ele é feito por laser. Caramba. É um laser que faz a litografia, que faz o chip. Então você tem que ter tantos circuitos lá dentro, né? Porque você sabe, né, como funciona um chip. Por incrível que pareça, é a coisa mais básica do mundo. Você tem 0 e 1 na computação, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então você vai juntando os zeros e uns e vai. Então eu quero saber o que é 1, o que é 2. Então é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então 1, 2, 3, letra A, B, C. Você vai fazendo isso. Então você tem aquele ASCII, né? Que é aquela tabelinha que faz a combinação entre 0 e 1, letra e número. Então quando você vai escrever um programa, ele se baseia nessa tabelinha e faz o programa para você. Agora, é um negócio básico, mas poucas pessoas percebem, sabem. Como que o computador gera o que é 0 ou 1? Porque no final das contas eu preciso gerar 0 e 1. Como que eu gero 0 e 1? Como que foi o cara que inventou o computador? É a coisa mais básica do mundo. O que é eu conseguir fazer que vire 0 e 1? Né? Porque é só isso que é um computador. Então, sabe como que é? Eu ponho um relay aqui, tá? Um circuitinho aqui. Jogo energia elétrica, por isso você põe o computador na tomada. Entra energia elétrica. Se o relay está fechado, a energia elétrica não passa, é 0. Se ela está aberta, ela passa, é 1. Então, os circuitinhos são o quê? São relés que abrem ou fecham. Ah, que louco. Então, ele é físico. Então, quando você põe num chip 16 bits, né, quero ter ali dentro, ele vai ter. Se eu tenho 4 relés, eu tenho 4 fazendo 0 e 1 ao mesmo tempo. Se eu tenho 8, 16. Então, o poder de processamento é quantos relézinhos eu consigo fazer para quando entrar energia elétrica eu consigo computar. Então, quando você pega um código, eu tenho lá 1 milhão de 0 e 1s. Então, ele tem que processar 1 milhão de 0 e 1s. Eu tenho que abrir e fechar quando entra energia elétrica para 1 milhão. Então, por isso você põe o computador na tomada, cara. É a energia elétrica que faz o computador funcionar. E como? Simplesmente fazendo isso. Então, na litografia, ele imprime, tipo, milhões desses circuitinhos. Para quando entrar a luz, ele... Então, o comando vai dizer, né, o que é. Eu faço um comando, eu tenho 1 milhão de 0 e 1s, mando para o computador. Ele executa. Que legal. Não é louco, cara? Animal. No tempo dos problemas dos semicondutores, o Trump fez uma oferta para a Samsung, autorizando a Samsung construir uma fábrica de semicondutores no Texas. E foi aprovado, está lá. 10 anos de construção, né? Mas é 20 bi de dólares de investimento. Porque de novo, é um maquinário, cara. É nanotecnologia, nano não sei o que. Tudo que é nano que tem, vem. Mas o que é uma memória?
Eu tenho que guardar esses zeros e uns de uma forma organizada. E quando eu puxar esse 0 e 1, ele vai trazer aquilo que está escrito. Então, quer dizer, aí você tem o compilador. O compilador é o que pega aqueles 0 e 1 e compila e te entrega naquilo que você quer. Né? Então, antigamente, quando você programava, tinha compilador de Assembler, compilador de Basic, né? Para as linguagens. Então, o compilador compila aquilo e entrega. Então, a memória nada mais é do que guardar essas instruções. Entendi. Né? Então, na hora que eu chamar, eu chamo aquilo. Então, é tudo físico. Né? Então, você teve uma época que você tinha fita, essas coisas. Agora, não mais. Acabou. Acabou, né? Acabou. E aí que, cara, isso é quem dominar esse negócio domina o mundo. Caramba, que coisa louca isso daí, meu. Domina o mundo. Para a gente poder ir indo para o final, então o Brasil está bem adiantado no que diz respeito à moeda digital. Bem, o Pix é um case global. Não existe no mundo alguém que faz isso que o Brasil fez. Ah, mas a China faz isso. Mas a China não está conectada, não tem todos os bancos conectados. Você tem duas empresas. Você tem, né, o Alibaba, né, e a Tencent com o Alipay e com o WeChat, que dominam aquilo. E você tem lá a China Union, lá, que tem um negócio ali também. Não é uma coisa conectada que hoje, se eu abro o meu banco, ou abro uma instituição financeira, eu me homologo no Pix e estou funcionando. E o Banco Central vê tudo. Então, ele consegue controlar a economia. Isso não existe no mundo. O Pix é o maior case que tem. Que animal, os Estados Unidos está copiando. Na Europa não chega nem perto. Chega nem perto. Por isso que na Europa você usa tanto dinheiro ainda. Muito legal. E quando a gente fala do Guga, especificamente o Guga, você bota seu dinheiro aonde? Eu sei que você investe em empresas e tudo mais, mas para as pessoas que estão assistindo, vendo você como empreendedor, tem algum segmento que você gosta mais de investir? Eu vi que você falou que você é muito multidisciplinar, mas hoje algumas coisas que você fala, cara, isso aqui eu acredito nisso, isso aqui vai... Cara, eu tenho assim, como eu invisto muito nas startups, e quando eu falo não é só investir em startup, eu crio projetos, né, e esses projetos viram startups, né, muitos deles, ou eu assumo um projeto de alguém e invisto também junto com essa pessoa, eu já estou no maior risco que existe. Então, os meus investimentos que não estão nas startups, ele não pode ser arriscado. Então, eu não invisto em mercado de ações, essas coisas. Então, eles estão em imobiliário, tá, que tem aqui dentro, renda fixa, né, de outro lado, e eu tenho uma parte em Bitcoin, porque, cara, esse treco vai estourar. Em algum momento. Em algum momento. E ele pode cair, só que ele vai estourar. Mas ali, além de estourar, ali é uma segurança. Ele é uma segurança, ele tem todo um processo. Então, eu tenho hoje imóveis, eu tenho renda fixa, eu tenho Bitcoin. Tá? E eu tenho boa parte do investimento nas startups, então, que é muito ilíquido, né? Porque as startups estão crescendo. O objetivo de ter o token é que, assim, para cada startup que você tem que fazer uma captação, etc., dá muito tempo. Então, eu criei esse modelo. Então, olha, agora é o seguinte, cara, eu vou trazer meus sócios junto. Né? Então, você vai pôr o dinheiro, mas vai ajudar a crescer e tem que gerar valor e oportunidade. Então, eu acho que agora eu tendo esse exército de sócios, cara, a gente vai mudar o mundo direito, porque com os outros portfólios a gente vai crescer nesse modelo, inverteu a lógica do Como que as pessoas que estão assistindo quiserem investir em você, conseguem? Hoje, entrando no mercado do Bitcoin, estou com um, tá lá. Comprou, né? Mais 50 mil, faz parte do teu grupo. Faz parte da minha sociedade. Eu quero comprar 100, 200 mil, 300, mas quero falar com você. Entra lá no Instagram, manda mensagem para mim e eu explico. Entendeu como que é? É o que a gente está fazendo. Porque agora a gente fez a primeira fase do lançamento, que foi para todo mundo, né, ali. Agora a gente está entrando com os agentes autônomos. Tipo, né? Uma XP. Os agentes XPs podem vender o token, porque eu sou um token imobiliário aprovado pela CVM. Entendeu? Então, agora eles vão vender os tickets maiores, mas, de novo, é aquela história. Eu quero trazer gente que queira participar. Então, quero pôr o dinheiro e vou ficar só olhando? Legal. Não é o que eu quero. Quero pôr o dinheiro, quero entender o que está acontecendo, quero estar junto, quero ter acesso às ferramentas, quero tudo. Esse é o cara que eu estou buscando. Você não acha que você está num país errado? Cara, sabe falar isso para mim antes de ontem? Né? Porque na época da Microsoft eu tive a oportunidade, né, de ficar lá. Né? Eu tive a oportunidade de ficar em Seattle. Os caras, na época, falaram, fica aqui. E me levaram para ver a casa, né, que eu ia morar em Redmond.
Aí eu cheguei na casa, cara, aquela casinha, uma casa de boneca, toda bonitinha, aquele gramado verde, uma árvorezinha do lado, tinha esquilo, cara, esquilinho. Eu olhei para aquilo, cara, eu era bem mais novo, né? Falei, caraca, solteiro, novo. Eu olhei para aquilo, imaginei aquilo na neve, eu aqui, cara, me deu um desespero, cara. Eu falei, eu não consigo, cara. Eu não consigo, vai ser difícil para mim. Me deu um negócio aqui, eu fugi, né? Vim para cá. É assim, você tem um livro lá, se eu não me engano, é do Malcolm Gladwell, né? Que ele diz que, cara, onde você nasce, onde você trabalha, determina o teu sucesso. Tá? Então ele falou que o Bill Gates nunca seria o Bill Gates no Brasil. O Elon Musk não seria o Elon Musk na África do Sul. Entendeu? Você precisa estar num ambiente que gere tudo isso. Então, quando eu paro para pensar, tivesse lá nos Estados Unidos, etc., cara, realmente eu acredito que teria um outro nível. Tá? Eu teria num outro nível, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas, então eu diria que o que aconteceu no Brasil foi que eu atrasei. Aí a minha opinião, eu falando comigo mesmo, eu atrasei. Então hoje eu estou com 50, era para eu ter feito muito mais coisa. Só que para mim, eu nem comecei. Por que eu nem comecei? Porque eu acho que eu estou começando a ter as ferramentas e o conhecimento necessário com toda essa experiência que eu tive para criar algo muito maior. E aí esse negócio que eu estou criando muito maior, então, por exemplo, por que eu listei o token em Portugal? Por que eu estou listando o token em El Salvador? Né, que eu faço para o mundo todo? Né? Agora eu estou criando um negócio para o mundo. Então, eu vou usar os benefícios do Brasil, como, por exemplo, no centro de pesquisas, né? Então, cinza da casca do arroz, soro do leite, aqui no Brasil eu tenho tudo. Dó da Europa, que não tem o que a gente tem aqui, né? Mas eu quero começar a estender para fora do Brasil as coisas todas. Então, eu acho que agora eu tenho um pouco de experiência, que os caras falam, Guga, como assim você tem pouca experiência? Não, tenho muita experiência, mas não porque eu quero fazer. Eu acho que eu estou começando a ter essa experiência agora. Eu tive que passar por tudo isso e aí eu vou montar algo global. Eu vou montar algo global por vários motivos. Um, porque realmente o Brasil você tem que trabalhar 5 vezes mais para ganhar a mesma coisa, tá? Apesar de ter um monte de coisa boa aqui dentro. Mas eu acho que o mundo está mudando muito. Eu acho que a gente começa a ficar arriscado você estar num país só. Então, como negócio também, né? Então, você vê a política. Cara, é completamente louco o que está acontecendo no Brasil hoje. Completamente louco o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Ter uma guerra nessa altura do campeonato, sabe? É um negócio complicado. E quando você arbitra entre países, por exemplo, lá em Portugal, cara, eu consegui o investimento para a Typical lá, que é o 2030, a gente fez do governo 5 milhões de euros. Cara, demorou nem 6 meses. Né? É fundo perdido. Cara, e aí você tem que trazer um outro investidor junto, mas eu já tenho metade do dinheiro. Aí faz fila, né? E aí você fala, caramba, cara, eu tô aqui e, cara, como é fácil eu atravessar o oceano e fazer negócio do lado de lá, né? E capta 5 milhões de euros. Cara, você está falando de quase 30 milhões de reais. Vai pegar 30 milhões de reais aqui no Brasil? Não é um trampo. Então, é um trampo gigante. Lá o cara, isso aqui é para ver se vai dar certo. Então, agora começa esse trabalho. Como eu tive já experiência internacional, entendeu? Eu já fiz isso, tenho os contatos lá fora, já abri empresa lá fora, já fiz tudo. Tenho meu apartamento lá em Portugal, vou ter meu apartamento depois nos Estados Unidos. Vou organizar agora, assim, a minha próxima fase, né, que eu falo que essa fase onde eu vou usar o blockchain como blockchain e inteligência artificial, que são, dentro dos meus investimentos, eu tenho blockchain, inteligência artificial, educação e nanotecnologia. Cara, estou justamente onde precisa as coisas acontecerem. Você sabia que eu sou conselheiro também. Uhum. Mas eu não é algo que eu tenho tempo para investir. Né? Mas durante muito tempo fui conselheiro da Boston Invest. Uhum. Meu objetivo ali era aprender e ajudei demais com o Paulo, que é o CEO da Bossa, e mais 2 empresas. E aí eu estava em formação na Fundação Dom Cabral, há uns anos atrás, de conselho. E aí tem um professor muito bom lá, que é o Paulo. E aí o Paulo ele falou assim, você quer saber para onde vai o mundo? Eu vou colocar aqui um slide exatamente da onde o Departamento de Inovação do Exército Americano está investindo o dinheiro público. Aí veio nanotecnologia,
energias renováveis, IA, cara, veio exatamente algumas coisas ali que eu falei, cara, falou assim, ó, quer gastar dinheiro, quer investir teus próximos 50 anos, investe aqui, não perca tempo, eles não são bobos, eles já dividiram um orçamento especificamente nos lugares onde tem que ser investido. É isso. Muito legal. É isso. Então, acho que é assim, tem uma nova história para ser construída, novos parceiros, a gente já está fechando a parceria Muito aqui bom. hoje, né? Que, aliás, quanto mais, melhor, porque esses expertise é o que vão fazer com que as coisas aconteçam, mais democrático, né? Não é o Guga, quando for todo mundo, é todo mundo. É mais democrático isso. Mas, Guga, eu mais quero uma poderoso. moeda dessa aí, cara. Você devia Eu vou mandar arrumar fazer uma- mais. Eu vou fazer. Essa aqui é o molde. Ficou Então, ótimo isso eu aí, fiz cara. o molde para cada uma delas, né? Então, essa aqui é de prata, né? Então, eu fiz o moldezinho, fiz uma outra com QR Code aqui. E agora a gente vai fazer para fazer mais, né? Fazer de monte, porque isso aqui foi feito manual. Caramba. Isso aqui foi na mão mesmo, foi um joalheiro que fez, né? E agora tem um projetinho, tudo bonitinho para eu poder fazer em escala. Porque eu quero isso, todo mundo que investir comigo vai ter a moedinha, né? Eu quero fazer essa brincadeira toda porque vai. E pensa o seguinte, se abriu, por exemplo, um restaurante ou fez um bar, né? E nesse bar tem uma porta que só entra os sócios. Cara, tem o NFC, não tem? Você vai lá e tum, abre a porta. Então, cara, dá para você brincar muito com esse tipo de coisa, entendeu? E assim, o ser humano, quando você fala Bitcoin, não é muito etéreo, mas não tá, o meu está aqui. Então, no momento que você fala, vamos supor, isso aqui é um wallet, ele está aqui, eu falei, está aqui, ó. Está aqui, ó. É diferente, você visualiza melhor e você passa a entender melhor das coisas também. Então, eu gosto sempre de tangibilizar. Tanto é que o investimento que a gente vai fazer em ações para o banco digital vai ser muito legal. Você vai ver, quando ele ficar pronto, você vai... Cara, a galera vai pirar, porque eu tangibilizo o investimento. Né? É uma Como assim estratégia. investimento em ações? Porque eu tenho no banco, nosso banco digital, que ele é nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Então, eu não vou vender ação Petrobras, eu vou vender Google, eu vou vender Nvidia, eu vou vender as ações lá fora, porque a ideia é dolarizar os seus investimentos. Né? Então, por isso você manda o dinheiro lá para os Estados Unidos e você dolariza. Você compra imóveis lá, você compra, né, as ações lá. Então, a ideia é que eu quero vender ação aqui no OXXO. Entendeu? Então a gente criou uma estratégia que, vai ser legal pra caramba. De novo, por quê? Porque eu tangibilizo. Tá aqui a minha ação. Entendeu? Sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que usar a tecnologia para que na hora que ele use isso, aconteça. Muito legal. Cara, você está falando aqui, são tantas coisas que minha mente vai lá, aí para, aí eu já começo a desenhar os circuitos, eu falo assim, mas e aqui trava, aí você fala, deixa eu voltar para cá. Quando a gente fala de outros nomes brasileiros, quem que você pode citar que são referências em Bitcoin no Brasil e tudo mais, boas fontes? Cara, eu acho o seguinte... Ou bons livros. Então, tem poucas pessoas, mas quando alguém vira para mim e fala, puta, eu queria entender isso. Tá. Então, eu tenho uma fórmula simples, que é uma coisa que você tem que fazer. Tá? Podia até fazer um curso para isso, podia ser muito legal, inclusive, né? Mas é simples. Você tem que abrir uma conta, abre a conta no mercado Bitcoin. Compra um Bitcoin. Tá, teu Bitcoin está lá. Legal. Agora abre uma conta na Binance. Vai lá e tem todo um processo, compra um Bitcoin na Binance. Tá bom. Boa. Aí pega o seu Bitcoin e coloca em stake, para ele render outros Bitcoins. Caramba, stake? Vai lá, põe stake na Binance. Vai lá, coloca na Binance em stake. Pô, legal, tirou. Agora transfere o seu Bitcoin da Binance para o mercado Bitcoin. Pum, apareceu lá. Agora transfere do mercado Bitcoin para a Binance. Foi. Agora compra um Ledger e transfere para o seu Ledger. Pum, transferiu. Quando você fizer esse processo todo, o que acontece? Você vai estar comprando Bitcoin nas exchanges, mas no momento que você quiser transferir ele para a sua Ledger, você transfere. Esse processo de fazer um DeFi com o seu, né, um stake ou um DeFi com o seu Bitcoin, né, transferir ele entre exchanges, uma que está na China, nos Estados Unidos, sei lá onde está a Binance, outra que está no Brasil, e um Ledger que é físico, vai. Então, isso é um exercício que todo mundo tinha que fazer. Nesse processo, você vai aprender muito. Aí você pode também ir para o mundo Ethereum, né? Aí você baixa o seu wallet, o MetaMask, vai colocar no seu browser, né? E toda vez que você conecta com o MetaMask nos sites de Web3, então, por exemplo, no OpenSea, você conecta, você vê seu saldo lá dentro, você pode comprar um NFT e vender um NFT. Compra o NFT, ele vai para o seu wallet.
Entendeu? Então, assim, esse processinho que eu falei agora, você tem que fazer. No momento que você faz isso, você passa a entender como a Tractana toda funciona. Daí para frente dá para conversar de um monte de coisa. Mas esse básico todo mundo tem que fazer. E o NFT continua também sendo algo significativo. O NFT, assim, o NFT de imagens, aquele boom, ele caiu, né? E ele caiu por quê? Porque, não sei se você lembra, quando você estava no meio da pandemia, todo mundo dentro de casa, quando você não podia sair, ninguém podia sair, cara, o metaverso explodiu. E o que você tem de metaverso começou a acontecer. Então, por exemplo, eu falava até para todo mundo, falava, cara, o NFT, se esse vai ser o mundo, o NFT vale. Né? O que aconteceu? Quando acabou a pandemia, todo mundo voltou ao normal. Então, o mundo digital ele deixou de ser o seu mundo e passou a ser mais um mundo paralelo. E aí você dividiu o teu mundo físico, o teu mundo digital. Mas eu lembro que eu dava um exemplo que era mais ou menos assim. Sabe quando você vai entrar no Zoom e tem a sala de espera do Zoom? Então, imagina que o meu Zoom, a minha sala de espera é do meu escritório. E você entra, enquanto você está aguardando, você pode caminhar e tem uma série de obras de artes, NFTs, etc., que são meus. Aí você vê um Bored Ape que custa R$1 milhão. Você clica nele, o NFT você consegue ver, né? Você clica, ele te dá o valor na OpenSea, do quanto foi vendido, você consegue ver o provenance daquela obra de arte, daquela arte que está lá. Então eu tenho um hall com artes, NFTs, como, por exemplo, um Bored Ape igual ao do Neymar. Então você entrou nessa sala, da minha sala, você olhou e falou, caramba, esse Google aqui é foda. Olha o que ele tem, só o que ele tem aqui de NFT já vale, cara, 3 apartamentos. Aí entra a reunião. Né? Vamos conversando online, né? Eu tenho no fundo um outro quadro que está ali, etc. E ainda fazendo a reunião. Então, essa é a representação que nem você tem hoje, uma representação física de entrar no teu escritório, ter mármore no chão, etc. E tal, e por aí vai. Então só que aconteceu, quando você voltou tudo ao normal, putz, a pressa de construir esse tipo de coisa diminuiu. Você lembra? O Zoom foi que nem um maluco para chegar onde chegou e agora estabilizou. Agora está crescendo com AI, porque AI é uma nova entrada, mas não precisou mais fazer a sala. O Zoom, com certeza, tinha um plano de criar o teu ambiente virtual e agora falando, para quê? Então, aí caiu isso. Mas NFTs, que nem já conversou, para eu certificar coisas, né? Certificar um Rolex, certificar um produto de luxo, por exemplo, ele é um certificado. Né? Então, ele acaba sendo uma tecnologia, ele vale porque ele representa algo que está ali. Né? Ele representa a propriedade de alguma coisa. Você chegou a falar com alguma grande marca de luxo para um projeto desse? Ou não? Eu não, cara. Eu bolei esse negócio aqui, falo isso já há uns 4 ou 5 anos e dou de... Por isso que o povo gosta das minhas palestras, cara. É o seguinte, os caras falam, pô, mas dá tanta ideia, tanta coisa, por que você dá essas ideias para os outros? Que aprendi um negócio, cara, que ideia sem execução é alucinação. Entendeu? Então, meu amigo, se eu posso ajudar a sociedade dando ideia, se eu tivesse poucas ideias, eu ia guardar talvez elas. Mas é tanta, cara, que, cara, eu distribuo ideia para todo mundo. Implementa aí, né? Cara, fazer é difícil, não vai achar que é fácil. E fazer é complexo, cara. Mas se você sabe fazer, pegou essa ideia, te ajudei, você ganhou dinheiro, parabéns. Ajudei o mundo, ajudei você, estamos todo mundo lindo, maravilhoso. Né? Eu não preciso disso para viver, né? Mas se eu te ajudei e você ter feliz, você vai estar grato comigo para sempre. Muito bom. Só vai mandar energia positiva para mim. Lindo, está resolvido. E como as pessoas te encontram? Cara, stoco.org é meu site. Lá eu tento consolidar Como se escreve Stoco? stocco.org, né? Então lá eu tenho tudo. E no Instagram, Google Stoco, eu vou colocando muitas informações do que está acontecendo no dia a dia. Né? E no LinkedIn, Google Stoco também. No YouTube, Google Stoco. Google Stoco, né? Você buscar ali aparece. Mas no site eu estou consolidando tudo. Então, quero investir. Entra lá no site, Google Stoco, clica em investir, tem um link, explica como é o token, tem um link que cai no mercado do Bitcoin. Se alguém quiser trazer você para dar uma palestra, também entra no teu Instagram. Entra no site, tem lá palestra. Ah, boa. Está lá a palestra, aí tem lá a bio, tem tudo, tem material, né? Você vai lá, quero contratar, clica, minha assistente está conectada com ela, ela já resolve. Quero entrar na comunidade, clica, a comunidade está lá, entendeu? O sistema, só que esse sistema da comunidade junto com a plataforma de educação, ele é pago, a não ser que você tenha o token. Ah, boa.
Entendeu? Aí você tem o token, cara. Aí, cara, você tem está acesso. investindo, você é sócio, aí você tem acesso. Ah, não vou investir. Então tá bom, paga e acessa. E mentoria, essas coisas você não tem? Não dá tempo. Eu vou fazer a mentoria agora para esse grupo de negócios, né, que é um negócio mais coletivo ali do que vai ser feito, mas mentoria 1 a 1 não dá tempo. Não tem como. Entendi. Não, quando eu falo mentoria em grupo mesmo. 1 a 1 Não, em grupo se eu construir agora para quem compra mais de 50 mil reais do token, eu estou montando o grupo de mentoria junto com o grupo de negócios, que é porque eu quero realmente... Eu preciso ensinar essas pessoas para elas pensarem que nem eu e para elas entenderem os negócios que elas entraram. Né? Então, eu vou ter um lado que vou ter que ensinar muito, discutir muito, e eles também vão trazer os negócios e a gente vai ver o que a gente consegue construir, dado que eu tenho essas ferramentas, tá? E os Muito acessos. bom. Cara, muita coisa aqui, viu? Vai dar, além de um monte de corte, tá com várias coisas na cabeça. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui vai aprender demais. Dá pra gente ficar mais 2 horas aqui. Isso que eu não entrei em nem metade das coisas que eu gostaria de entrar. Sexta-feira, quase 6 horas da tarde, mas foi excelente, viu, Guga? É isso. Tamo Você junto. é uma mente brilhante, que Deus te abençoe. E além de inteligente, você é um cara que realizou muito. E que nem começou. Que bom. Estamos começando agora. Agora que eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para começar a brincar. Preciso de gente boa comigo. Muito bom, muito bom. O que eu puder te servir, tô junto. Não, eu estou fazendo isso para ver se eu te convenço. Vou estar convencido. Já convenci naquela palestra lá. É isso. Muito legal. Eu tenho certeza que você gostou desse podcast. Então não deixa de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, porque esse conhecimento precisa estar em todos os lugares. Então, se você estiver no carro, se estiver na academia, estiver indo para a tua faculdade, para o teu curso, não deixa de ouvir esse bate-papo imperdível de um expansionista, Guga Stocco. Muito obrigado. Foi excelente. Eu faço votos para ganhar uma moeda dessa aí, viu? Na sua já vai ser a primeira. Muito bom. Vai sim ficar pronto esse moldezinho e já vai começar a fazer. Estou procurando fornecedor agora, para quem consegue construir. Legal. Muito bom. Um abraço e até o próximo episódio do Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5,